no Êxodo, que outubro desse ano, do IBAMA foram realizadas vistorias em 17 empresas de carvoaria no norte do estado de Mato Grosso, para verificar a regularidade de suas atividades. Foram lavrados 18 autos de infração, que totalizam 63 milhões 907 mil reais de multa, aproximadamente, por descumprimento do embargo, venda de carvão sem autorização do órgão competente e apresentação de dados falsos ao Cisflora, que é o sistema de monitoramento deles, por satélite, dentre outros crimes ambientais. Só que desse dinheiro que arrecada, que multa, muito pouco reverte. E aí você vê as fotos com trabalhadores, inclusive em condições análogas a escravo. É muito comum esse tipo de trabalho, e o meio ambiente do trabalho, o Delegacia do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho itinerante, multar o fazendeiro também por condições análogas a escravos, que eles ficam submetidos. Eles dormem no barracão. Sabe como que é o ciclo, né? Você pega o gato é o capitão do mato, né, antigamente, que vai lá pegar os escravos, e aqui são os trabalhadores que geralmente eles pegam do Nordeste, inclusive. Aí leva lá para Mato Grosso, só com a passagem de ida, põe nesses barracões dessas fazendas. Ali tem a mercearia, que eles pagam e compram tudo que eles consomem com o próprio salário, e fica sempre devendo. Os filhos. E foi numa dessa situação que o trabalhador estava dormindo do lado de um contêiner de agrotóxico. Do lado, colchão do lado. Assim, cheirando aquilo o dia inteiro. A noite inteira. Bom, tipo penal ambiental. Vou falar só sobre algumas características que esse tipo penal possui. A norma penal em branco, por questões óbvias, porque o crime ambiental ele é muito rápido, as lesões ambientais. Então você tem que ter uma norma penal em branco para você saber que tipo específico de lesão que está sendo sofrido. Isso já foi discutido, já foi matéria de HC, e não causa nenhum tipo de constrangimento para trancamento da ação penal do inquérito, se for uma norma penal em branco, até porque o réu se defende dos fatos e não da tipificação legal, né, como a gente sabe. Tipo penal aberto também é outra característica do tipo penal ambiental. Em matéria ambiental, nem sempre é possível uma descrição simples e direta do tipo, porque sempre tem sem autorização competente, sem autorização do órgão. Isso é um tipo penal aberto, em que sempre vai depender também do poder público definir qual que é essa autorização que não tem. A mais comum é a autorização para desmate, queimada, transporte de animais, e assim vai. Elemento normativo do tipo também. Comercializar, esse que é o normativo do tipo. Comercializar sem licença ou registro, promover a construção em solos sem não edificável de seu entorno assim, considerado em razão de seu valor paisagístico e ecológico, sem autorização da autoridade competente. Qual que é o bem protegido no direito penal ambiental? É o seu ambiente e o seu conceito amplo, E aí dá um entrave jurídico muito grande, por causa do entorno. O que significa entorno para o meio ambiente? Até que ponto esse entorno vai? Até que ponto essas ações de degradação afetam esse entorno? Tem uma dissertação de mestrado que fala dos entornos em relação às aldeias indígenas, né, as demarcações indígenas. Que hoje no Brasil, uma das únicas coisas que ainda segura o avanço da agricultura, monocultura, melhor dizendo, é a demarcação das terras indígenas. Agora está um problema seríssimo lá no Xingu, por conta dos poceiros e dos índios que estão brigando. Inclusive com risco de morte nesses dias agora que está acontecendo lá no Mato Grosso. Teoria do risco. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Uma coisa bem rápida. Ulrich Beck escreveu essa obra quando houve, isso na década de 70, início da década de 80, quando houve esses movimentos internacionais de defesa do meio ambiente. Qual que é a diferença da teoria do risco e da prevenção? Porque a teoria do risco usa a precaução. Eu vou usar o mesmo exemplo que a professora Branca, que é uma professora o nome dela é Branca mesmo, professora de Lisboa, usou. Quando você tem uma arma na sua cabeça, ou apontar essa arma para alguém, é previsível que essa arma dispare. E se é previsível que essa arma dispare, você tem que regulamentar o uso dessa arma. Isso é prevenção, né?
Então você vai criar uma lei, estatuto de desarmamento, você vai tipificar como crime se a pessoa estiver usando sem poder, se não for a autoridade competente, se não tiver o curso. Quem é a autoridade competente? Para determinados calibres de arma, você tem que ter uma autorização especial. Por exemplo, uma vez eu quis comprar uma pistola .40, eu tive que fazer um curso, fazer um exame, aí manda uma autorização, faz uma prova prática, aí manda uma autorização aliás, aí o coronel, o general do exército da região da onde eu moro, que no caso é Campo Grande, né, afeta Campo Grande, ele manda uma autorização por escrito para poder comprar a arma, aí eu pego essa autorização e mando para a Imbel, para a Glock e tal, e compro a arma, para Taurus e compro a arma. Então assim, é muito fiscalizado. Isso é a prevenção. Agora, existe a seguinte questão. Existem vários riscos que você próprio assume. Por exemplo, eu quero saltar de paraquedas. Eu acho lindo saltar de paraquedas, eu quero, desde criança, que saltar de paraquedas, blá, blá, blá. Aí eu vou, pego um paraquedas, né? Põe um capacete, não sei para que serve aquele capacete, né? Se o negócio não abrir, capacete vai ser só para juntar seu cérebro, né? E virar pasta de dente. Mas enfim, você põe o capacete e pula de paraquedas. Agora, você criou esse risco para você, e é chamado risco calculado, porque o paraquedas, assim, tal, reserva. Ah, eu vou saltar de parapente, eu vou andar de carro a 500 por hora, eu vou andar com fulano e tal que não sabe dirigir, assim vai. Esse é um risco que você buscou para você. O problema é quando tem alguns riscos que nós estamos sofrendo sem que a gente saiba. Então, e maior ainda, o problema é quando o risco é incerto, que ninguém sabe até que ponto esse risco vai afetar a sua saúde. Exemplo, lá em Brasília, como tudo é discriminado, tem a superquadra que fica aos setores de telecomunicação. Agora, recentemente, não há muito tempo, descobriram que essas antenas de transmissão, de rádio, etc., causam câncer nas pessoas pelas ondas de radiofrequência. E como lá em Brasília é tudo num lugar só, as regiões ali do entorno, o pessoal estava começando a ter câncer. Ou seja, isso é um risco que ninguém sabia. Ninguém sabia, isso é o risco incerto. Então, a teoria do risco, ela trata exatamente isso. Sociedade tecnológica para a sociedade de risco. Nós vivemos a sociedade industrial, né, começou na Inglaterra, como vocês viram no vídeo. Aí depois nós vivemos a sociedade tecnológica, né, de o homem começar a viver somente do artificial. Afinal de contas, ninguém aqui acordou de cedo, foi lá no curral, tirou o leite da vaca e foi lá, tirou a planta do pé e comeu. Tudo que nós comemos hoje, se você presta atenção, foi tudo processado. Foi a caixa de cereal que você comprou no mercado, foi a água envasada, engarrafada, ou foi o refrigerante. Tudo que você comeu, tudo que você consome, já passou por um processo de produção anterior. Isso é a teoria, é a tecnologia a sociedade tecnológica. Dessa sociedade tecnológica, nós agora estamos vivendo a sociedade de risco, em que, basicamente, a teoria de Beck fala o seguinte: o dinheiro é acumulado, só que o risco é socializado. Só que esse risco, antigamente, ele era socializado para determinados grupos: os negros, as mulheres, as crianças, os vulneráveis, de uma forma geral. Agora, esse risco está saindo desses grupos e está atingindo todo mundo. Pega, por exemplo, fazendo uma comparação, o problema da violência de gênero. Ela afeta não somente a mulher, como toda a sociedade. Toda a sociedade fica doente quando tem uma violência em relação à mulher. Porque toda a sociedade acaba bebendo dessa água suja, desse referencial errado em relação ao tratamento. Então, a teoria do risco é exatamente isso. Você socializou agora o risco para toda a sociedade, independentemente de grupo que ela pertence. Antigamente era só um grupo restrito, como era a AIDS. Tinha grupo de risco. Hoje não tem mais. Você pode encontrar idético ou soro positivo, né? Politicamente correto falando, né? Você pode encontrar soro positivo em qualquer camada da população, em qualquer situação, em qualquer meio que você vive. E ele trabalha também com o conceito de racismo tóxico. O que é isso? Isso aqui eu peguei inclusive uma reportagem da Bahia. Só um parênteses. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada pela lei ambiental, exceto o Estado, porque se o Estado for responsabilizado como pessoa jurídica de direito público, quem vai pagar a conta somos nós, né? Então, na verdade, quem paga a conta é o agente que exerceu o desvio de função, o excesso de poder. Racismo tóxico, né? Essa é uma fábrica
de ácido, e aqui houve vazamento de ácido sulfúrico. Aqui em Caetité, aqui perto, não sei se aqui perto, na Bahia. A reportagem fala o seguinte: dessa vez um tanque que estoca 100 mil litros de ácido sulfúrico vazou. Em menos de um mês, quando mais de 400 quilos de urânio vazou no dia 18/10, em Caetité, na Bahia, um outro acidente das indústrias nucleares brasileiras, unidade de concentrado de urânio, põe em risco a saúde dos trabalhadores e da população, o entorno, né? Toda a cidade fica doente. O vazamento dessa vez aconteceu na última sexta-feira, dia 2/11 desse ano, e foi bem maior dos que geralmente ocorrem. Aí a fonte, eu cito, o acesso, dia 4. Então, isso é o racismo tóxico. Eu nunca vi ninguém colocar um lixão do lado do Alphaville. Eu nunca vi ninguém colocar uma fábrica dessa do lado da casa do governador. Eu nunca vi ninguém colocar esse racismo, uma fábrica de sulfato, de urânio, seja lá o que for, do lado, sei lá, fala um bairro chique aqui de Salvador. Aqui no outro florestal, no, nos prédios que é apartamento um por andar. Isso é o racismo, tá? A sociedade socializa os problemas só com os vulneráveis. Só que isso não está mais frequente, porque mesmo esse risco começa a atingir também a camada alta da população. E aí cria a sociedade de risco. A prevenção é o melhor remédio? Tem como reverter esse quadro? Você pode até pegar esses elementos todos aí, essa mortandade de peixes, e tirar da água. Só que você não sabe, principalmente a água, que é o meio fluido, né? Principalmente a água, você não sabe até que ponto que isso aí vai atingir outras populações, até onde que isso vai parar. Tudo peixe. Tudo peixe. Olha, esgoto. Isso foi desmatamento lá, né, na nossa região da Amazônia. Você vê que não tem nada. O que fica, a castanheira, por exemplo, ela precisa de outras árvores, que ela é muito mole, ela cai com o vento. Ela é muito alta, né? Aí ela cai. Então, se ela não tiver outras árvores para apoiá-la, e determinadas árvores, quando você derruba, o cipó dela derruba outras também. É muito complexo o problema. Não é tão simples como a gente imagina. É. Olha, o desmate, aí vai acumulando ali, como eu falei, aí taca fogo em tudo, daqui a pouco isso aí vai virar pasto, e por último vai virar a plantação do soja. Desmatamento em Mato Grosso, veja, no Pará e Mato Grosso é quase igual, né? O roxo é o Pará, Amazonas, e o verde é o Mato Grosso. É uma coisa assustadora. Isso 2012, né? 2012. Em agosto de 2012. O mapa, né? Você vê que o mapa do desmatamento vai da região sul, está subindo, né? A Amazônia está sendo tomada. Se criar realmente o estado do Amazonas ali para cima, começar a dividir, aí realmente vai ficar pior ainda. Bom, então eu vou colocar alguns questionamentos. É madeireiro. Uhum. Não modifica. Uhum. E geralmente coloca. É, é. E não tem critérios. Outro dia. Sim. Eu não tenho aqui, mas eu tenho um estudo do Tribunal de Contas do Estado lá de Mato Grosso. Um estudo técnico muito sério, muito bom. O problema, os estudos que eles fazem são muito bons. Né? O problema do Tribunal de Contas lá são os conselheiros que acabam fazendo, né, acordos. Enfim. Aí o estudo fala o seguinte: quais foram os incentivos fiscais que Mato Grosso recebeu, né, as indústrias e tal, os setores, e 90% foi tudo relacionado ao agronegócio. E aí, um dos apontamentos mostra quem mais gerou emprego no Mato Grosso. E é enfático. Que gera emprego no Mato Grosso é prestação de serviço, né? Construção civil, agora com a Copa então não se fala, construção civil. E o agronegócio não gera emprego. Não gera. Porque é tudo mecanizado.
Não gera emprego em relação à construção civil que eu falo. E a construção civil não recebeu nada de incentivo. O agronegócio até por causa da Lei Candir também. É. É. A máquina, a máquina que se usa no agronegócio, ela substitui muitos trabalhadores, então não precisa. Algumas questões que eu colocaria para a sala, mas não vai dar tempo de ler o texto, leva para vocês lerem em casa. Como entender a condição humana distinta da animalidade sem que se torne coisa? A reificação, que é um conceito muito usado, né? Inclusive quando a mulher é reificada, a mulher é tornada coisa. Pela ação instrumental, ou seja, pelo antropocentrismo. Razão instrumental. O que é razão instrumental dentro da filosofia? Razão instrumental nada mais é do que você usar as coisas para um determinado fim. No caso, satisfação do conforto humano. Como resolver o estigma do humanismo quando expõe que tudo que é humano está contra a natureza? E a escolha do que o natural também será contra os homens. Hoje vive-se um combate à natureza, como se a natureza fosse inimiga do homem. Agora não, que mudou um pouco a mentalidade, mas até pouco tempo atrás era uma coisa histérica. Você tinha que dominar a natureza, você tinha que fazer alguma coisa para que ela fosse controlada totalmente. Em que medida a separação do homem em relação à natureza prejudica a visão sobre a violência contra as mulheres? Quando você fala da separação do homem em relação à natureza, você fala de uma palavra chamada relação. Em que medida essa relação do homem com a natureza também favorece a violência contra a mulher? Porque se você não tem relação com a natureza, você não tem relação com o seu meio que você vive. E se você não tem relação com o seu meio que você vive, você não tem relação com a sua família, com a sua mulher, com os seres humanos ou não humanos que vivem ao seu redor. E o que é ser humano? O que é sofrimento humano extremo? E isso é da natureza humana? É possível desconsiderar alguns aspectos do antropocentrismo? As escolhas para a defesa dos seres humanos são universais? E as influências locais? Quem influencia, afinal de contas, essas escolhas? Por que são determinados projetos de desenvolvimento? Com base em quê? Por que isso? Como é possível integrar outras realidades no discurso do humanismo para o alargamento da comunidade moral? Ou seja, a natureza pode até não ter igualdade em relação ao homem, mas dá para alargar esse antropocentrismo? É possível hierarquizar os valores no biocentrismo? Um pé de alface valer menos, por exemplo, que uma castanheira? E a proteção do meio ambiente vincula-se à perpetuação da exploração econômica? Para terminar, eu só queria passar um vídeo. E nesse vídeo eu queria que vocês prestassem bastante atenção sobre o problema do desenraigamento. Ou seja, o homem ele passa a ser racional, né? Penso, logo existo, e ele não participa mais de nenhum tipo de processo com a natureza. E esse vídeo causa impacto porque parece que as pessoas que estão nesse vídeo são pessoas de outro planeta, não é da nossa realidade. Então prestem bastante atenção sobre esse enfoque, que é isso que eu queria que fosse visto. Nè, ghi nhẹ, mẹ ya, bây giờ mày bắt bắt mày nhông phụ gà nhé, trời, mày phụ gà mơ phụ trời, mày phụ gà mơ rồi, trời. Yo, yo, đó, yo, yo, đó, đi mà như mà, đi à phụ chưa? Chị ơi giờ, em đeo tê hả? Chị ơi giờ tôi này luôn là. Cái mà mãi cái gì đấy, hôm nay mà mãi cái gì đâu, hôm nay đi quy, dây gai cái gì đâu để đi,
Ujung me, kerjum me, umre ngel kan, aben kan pia.